Papais atarefados, rotina muito estressante e as crianças estão indo cada vez mais cedo para as creches. E aí acabam adoecendo mais cedo também. Será que é isso mesmo? Ou existe muito mito em relação a essa história? Quem vai nos contar é a doutora Aglaí Barbosa, ela é pediatra, nossa convidada de hoje aqui no Check-up. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, Natália. Doutora, indiscutivelmente as crianças estão tendo esse contato com a creche mais cedo. Muitas mães optam por levar a criança para a creche em vez de contratar uma babá. Enfim, muito atarefadas, muito compromisso de trabalho. E as crianças estão tendo esse contato com a creche mais cedo. É verdade que as crianças adoecem mais com esse contato precoce com creches, escolas? Isso, é verdade. Na verdade, o contexto familiar é esse. Os pais inseridos no mercado de trabalho, ambos, e a licença maternidade às vezes muito curta, não chega nem aos 4 meses. Então, os pais se veem sem alternativa e acabam colocando essas crianças ainda lactentes na escola, né? No caso, nas creches, com 4 meses, a maior parte das crianças já entram, né? Normalmente essa é a idade mínima, 4 meses. Você vê que a licença maternidade, de algumas, no caso empresas, elas só dão 4 meses, né? Alguns órgãos é que estendem aos 6 meses, mas a maioria são até os 4 meses, né? A maioria é. No caso, então, eles entram com 4 meses, é uma criança que a gente tem que analisar o perfil dessa criança que está entrando, né? Uma criança que ainda não tem o sistema imunológico ainda todo formado, é o primeiro ano de vida, a criança tem acesso às vacinas, então se ela entra com 4 meses, o calendário vacinal dela está incompleto, né? Então, assim, uma criança que está em formação do sistema imunológico, no caso, com nem todas as vacinas ainda feitas, quanto mais cedo ela for exposta, mais infecções elas terão. E, na verdade, é essa a realidade que a gente encontra. E quais são as infecções mais comuns nesse período? As infecções virais, elas são o carro-chefe desses quadros, né? No caso, as infecções de vias respiratórias, a gente enquadra, no caso, as gripes, resfriado comum. Aí daí entram as complicações, no caso, como sinusite, como otite, até a pneumonia, que no caso seria a maior causa de hospitalização nessas crianças no primeiro ano de vida. Tem as gastroenterites, com vômito, com diarreia, as conjuntivites, e a maioria das vezes que a gente vê é um quadro geral com todos os sintomas, né? Porque os quadros virais, a transmissibilidade é muito alta, então basta uma criança infectada para as outras também acabarem evoluindo da mesma forma. Existe uma forma de amenizar isso, de evitar essas infecções? Que cuidados esses papais devem ter, principalmente na escolha dessa creche? Isso aí, o grande dilema é esse, que os pais não têm com quem deixar. Então, assim, mandam para a creche. Eu acho que deveria a creche também ter um controle diante disso, se certificar também da imunização dessas crianças e dos profissionais que estão cuidando dessas crianças, né? É difícil a gente falar em medidas preventivas, né, quando você está num ambiente com várias crianças que são carreadoras dessas viroses. Mas, no caso, a medida mais eficaz fica na higiene. Então, os pais, na hora da escolha dessa creche, eles têm que estar atentos na higiene desse ambiente que ele está escolhendo para deixar o filho, que daí abrange a higiene na hora de trocar a fralda, a higiene na hora da alimentação, que é importante. Quem manipula alimentos não deve entrar em contato com limpeza, até mesmo com cuidado de crianças, né? Então, a higiene do ambiente, como é que é feito, não só a higiene da criança, mas do ambiente, né? Porque a gente sabe que a lavagem das mãos é uma das medidas mais eficazes de combate a infecções. Só que são crianças muito pequenas, dependentes de cuidadores que não têm noção dessa questão de lavagem das mãos. As mães, os pais, de uma forma geral, eles têm que exigir isso da escola, né? E isso ser um fator importante na escolha dessa creche também, né? Quando for colocar os seus filhos na creche. Ver a quantidade de profissionais que tem para a quantidade de crianças que existe, né? Isso aí é importantíssimo, né? Porque às vezes é muita criança para pouco profissional. Verdade. Então, são crianças de colo. Então, você imagina um cuidador com várias crianças. Então, a gente sabe que o meio é bem propício, né? Para transmitir esses quadros. Então, o ideal é que o pai visite, a mãe visite, percorra toda a escola e observe todos esses detalhes. Questão do ambiente da escola, de como que é feito, e principalmente tem que ser um ambiente arejado, uma creche, no caso de preferência, que não seja em ar-condicionado, seja um ambiente arejado, para poder esses vírus circularem melhor.
E crianças um pouquinho maiores, elas já têm contato também com areal, né? Aquele parquinho com areia. Para a gente que é mãe, assim, é um pouco esquisito, mas tem que ter esse contato, né? Faz parte, né? Se isso faz parte, a gente vê cada vez mais se falar nesse assunto da proteína S, a proteína da sujeira, você está em contato também com o ambiente. As crianças hoje não entram em contato com areia, não entram em contato com grama, então acaba tendo essa asepsia em excesso, no caso, favorece também o sistema imunológico ainda mais eficiente. Então, por isso que as escolas estão se preocupando com isso também. É importante ter um ambiente da areia, é importante ter correlacionar todos esses ambientes na formação dessa criança. É importante. Até nas brincadeiras, isso é mais lúdico, mais interessante para ela. E os cuidados com essa mudança de clima? Às vezes chove muito, tem que agasalhar bem o bebê. Se o bebê está doente, não pode levar para a creche, não pode levar para a escola, porque muitas mães acabam teimando e levam, né? Leve muitos engraçados que omitem até mesmo o quadro. Dizem, olha, é só um quadro alérgico, quando não é um quadro alérgico. Então, daí a gente ressalta a importância do pediatra nisso, né? O pediatra, ele tem que orientar essas mães a não levar essas crianças doentes. Não é porque, eventualmente, o seu filho possa ter adoecido na creche que ela deva levar esse filho doente, né? Porque ele vai doente, ele vai transmitir essa infecção para os demais e ele fica vulnerável a outras infecções. O que a gente vê é que essas crianças têm infecções recorrentes, porque estão expostas, não chegam a ficar boas totalmente e já estão sendo expostas a outras infecções. E quanto mais velha a criança entrar na escola, menos chances de adoecer com tanta frequência. Existe isso, essa relação? O sistema imunológico ele vai estar mais bem desenvolvido. Então, assim, a gente não tem... você comparar uma criança de 2, 3 anos, como era antigamente, se entrava na escola nessa idade, a uma criança de 6 meses. A gente sabe que ela já tomou as vacinas, já tem um sistema imunológico bem mais desenvolvido, ela pode até adoecer, mas o comportamento dela diante do organismo dela diante das infecções, ele vai ser bem melhor do que uma criança de 6 meses. Doutora, e a própria entidade, ela tem que ter um pessoal preparado para detectar essas doenças, né? Até para que, se a criança chegar doente, ela seja encaminhada para casa. Isso, os profissionais, eles têm que estar orientados, né, acima de tudo, porque são eles que inicialmente detectam essas crianças que estão doentes, né, e eles também, como eu falei no início, eles têm que estar imunizados para essas doenças também, né, que no caso é um conjunto, se você imunizar só um, o outro vai estar suscetível também. Então, a creche tem esse papel importante na detecção e eles têm que ter um controle em receber essa criança, né? Eu acho que deveria ter, realmente, talvez, mediante um atestado médico somente. Então, daí entra o papel do pediatra, né? Porque eles não deveriam realmente aceitar essas crianças doentes. E acidentes mais graves? Normalmente, como é que acontece nesse ambiente da creche? Elas estão preparadas para isso? Olha, a gente vê de um modo geral, sim, né? Mas eu acho que caberia um treinamento melhor, até mesmo o próprio pediatra devia estar um pouco inserido nessas creches para justamente eles se anteciparem. Na verdade, a ideia é antecipar e prevenir que esses acidentes ocorram, outras gravidades, outros agravos. Muito obrigada, então, doutora Aglaí, pela participação aqui no nosso check-up e pela ajuda que você, né, porque é muito jovem, que você nos deu aqui no programa de hoje. Tá, Joia. Obrigada a você.